E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Nós vivemos, né, Tânia, um ano atípico, foi um ano muito difícil para todas nós, foi um ano diferente, mas foi um ano muito cheio de oportunidades. Oportunidades do quê, pastora? Oportunidades de se reinventar, oportunidades de se relacionar diferente com Deus, oportunidade de rever os nossos relacionamentos dentro dos nossos lares e oportunidade de usar a fé. Porque foi um ano onde nós tivemos a oportunidade de usar a fé. E aqui esse texto, ele é bem propício, porque ele fala, é um texto de adaptação, é um texto onde nos instrui a adaptação. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas as circunstâncias ou situações. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que a sua fé, que a sua confiança, o seu estado de humor, não tirava a esperança. Aquilo que ele estava vivendo não determinava o estado que ele permanecia, o estado que ele ficaria. Não mexia no seu caráter, não diminuía o poder de Deus. Por que não diminuir o poder de Deus? Porque nós vivemos situações onde, dependendo daquilo que nós estamos vivendo, nós diminuímos o poder e a operação e a expansão do reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, que tanto a mesa farta como ela escassa, nada disso mudava o relacionamento com Deus. Interessante que nós precisamos entender nessa palavra, é o fator de que o apóstolo Paulo, ele não estava valorizando o sentimento, ele não estava valorizando a dor, ele estava valorizando o aprendizado com um período difícil. Ele estava valorizando o aprendizado com as circunstâncias que eles estavam vivendo. E nós estamos vivendo ainda, faltam poucos dias, mas nós vivemos um ano atípico. Um ano onde as circunstâncias, elas não sussurraram, as circunstâncias, elas gritaram o ano inteiro. Porque nós ficamos à mercê de circunstâncias, né? Ninguém fazia o que queria, nem estava onde podia. Eram as circunstâncias do país, do mundo, que determinava o que nós poderíamos fazer. Então esse texto, ele é um texto bem propício, porque o apóstolo Paulo, ele estava querendo valorizar a capacidade que nós temos de adaptar em qualquer situação, em qualquer circunstância. E não deixar com que a circunstância determine o estado emocional, o nosso estado de fé, o nosso valor, ou mudasse quem nós somos em Cristo Jesus. Ele estava querendo dizer sobre a capacidade de você conseguir manter o teu caráter na fartura. Manter o teu caráter na honra. De não perder a humildade mesmo estando em uma posição que talvez você pudesse até exercer a vaidade. Uma posição de destaque. De estar preparado para viver qualquer circunstância. Veja bem, ele valorizava o aprendizado através das circunstâncias, e não o sofrimento nas circunstâncias vividas. Também sei viver em escassez, um momento de sobreviver com a escassez. É muito fácil a gente sobreviver com fartura, mas muda alguma coisa na sua vida e na minha vida quando nós temos que viver com o mínimo possível? Muda alguma coisa na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, quando nós temos que sobreviver? Diminui o alcance de Deus?
Diminui o poder de Deus? Diminui a soberania de Deus? Ou nós só conseguimos ver Deus quando as circunstâncias estão boas? Provérbios 38, ele fala aqui de algo que eu queria chamar a tua atenção para isso. Porque muitas vezes nós fazemos algumas orações bem medíocres. Como essa oração que Agur faz aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 8. Olha só o que ele diz. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão necessário para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Olha só o que Agur pede neste provérbio. Olha a mediocridade de Agur nesta oração. Quantas vezes nós também fazemos esse tipo de oração? E eu queria já chamar a tua atenção para que você prestasse atenção, porque muitas vezes nós falamos barbaridades diante de Deus. Ele diz assim: Senhor, me dê na medida. Senhor, não me dê nada sobrando, porque eu posso me envaidecer. E eu posso perguntar quem é o Senhor na minha vida, porque Ele quer dizer: eu não preciso do Senhor para ter nada. Senhor, mas também não me dê muito pouco, porque se o Senhor me der muito pouco, eu possa vir a murmurar ou a furtar, e assim eu profane o seu nome. Veja só o que este homem estúpido está dizendo. E eu digo estúpido porque, se você me acompanhar em Provérbios 30, versículo 2, ele mesmo diz que ele é um homem estúpido. Ele mesmo diz: Senhor, eu sou um homem estúpido e eu não tenho sabedoria. Verdadeiramente este homem não tem sabedoria, porque sabedoria vem de Deus. Inteligência nós conquistamos na terra, conhecimento podemos estudar e adquirir. Mas sabedoria, realmente, ela vem do céu. E ele realmente não tinha sabedoria nessas palavras, porque ele estava pedindo a Deus que o guiasse, Tânia, através das circunstâncias. Veja bem o que ele está pedindo. Senhor, as circunstâncias, a quantidade que eu receber na terra, é isso que vai determinar se eu vou conseguir ser salvo ou não. Dura coisa é esta oração. A oração de que: Senhor, me guia por fatores terrenos, me guia por circunstâncias terrenas. A janela que vê o meu relacionamento com Deus, porque às vezes, você que nos assiste, às vezes nós dizemos assim: eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não estudo a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. E aí, quantas vezes nós dizemos isso para Deus? Aí Deus diz assim: se o problema é tempo, então tudo bem, todo mundo em casa. Senhor, eu não brinco com os meus filhos porque eu não tenho tempo, tá? Quando você teve tempo, o que você fez? Você brincou com seus filhos? Senhor, eu não faço uma boa comida, uma boa mesa, Senhor, porque eu não tenho tempo, tá? Quando você teve tempo, você fez uma boa mesa? Ou você continuou com o argumento? Então, o Senhor, Ele permitiu que nós abríssemos duas janelas. E eu não digo nem a janela da igreja, porque fomos impedidos de estar na igreja. Ele abriu duas janelas, a janela do relacionamento familiar e a janela do relacionamento com Deus. Nós tivemos que rever o nosso relacionamento com Deus e o que realmente nós somos capazes de fazer, de estar, de produzir dentro dos nossos lares. Porque o argumento de que eu não tenho tempo, ele teve que ser jogado no lixo, porque nós tivemos tempo. E aí então, essa situação fez com que nós revêssemos como nós estamos com Deus. Como nós nos relacionamos com Deus. E foi sugestivo porque ou eu me descabelo,
Ou eu me desespero por causa das circunstâncias, porque tudo fechado. Principalmente quem trabalha de eventos, como eu também trabalho com eventos, até hoje ainda não voltou ao normal, né? Principalmente alguns ramos foram ainda mais prejudicados, ou talvez teve ainda mais uma oportunidade de usar uma fé ainda maior. Mas nós entendemos de que teríamos duas opções. Ou me relaciono através das circunstâncias como Agur, ou me relaciono como o apóstolo Paulo, aprendendo a viver em qualquer situação e nada disso mudar o meu valor e nem o grande eu sou. Como que é se relacionar através das circunstâncias? Existem dois reinos. O reino físico, ele é governado pelos nossos 5 sentidos. Olfato, visão, audição, tato e paladar. Como eu tomo decisões? Pelo que eu sinto. Eu sinto, então eu vou e tomo essa decisão. Eu decido comer mais pelo paladar. Por aquilo. Eu ouvi isso, então eu sou influenciada por isso. Então nós deixamos ser guiados por circunstâncias e pelos nossos 5 sentidos. E assim nós vamos vivendo a nossa vida. Só que os nossos 5 sentidos, eles foram abalados pelo pecado. A nossa alma, ela foi desestruturada a partir do momento em que Adão e Eva pecou. A partir dali, o homem conheceu o desequilíbrio emocional. E a Bíblia já diz assim: maldito do homem que confia no coração do homem. Ele não está dizendo no coração do outro, não. Ele está dizendo no seu próprio coração. Ele está querendo dizer naquilo que você sente. Porque nós podemos ser enganados por aquilo que nós sentimos. Como você tem sido guiado até aqui? Essa noite é uma noite muito importante. Essa noite, para a tua vida, é um encontro marcado, onde o Senhor, Ele vai fechar um ciclo da sua vida e vai ser aberto outro ciclo da nossa vida. É muito importante essa reflexão. É muito importante você entender e eu entendermos se nós estamos sendo guiados pelos 5 sentidos e pelas circunstâncias. É muito importante nós entendermos como nós chegamos até aqui. Porque nós precisamos fazer uma reflexão de como nós vamos chegar no ano que está nascendo. Rapidinho ele já está ali. É muito importante nós sabermos se fomos guiados pelos 5 sentidos. E como nós vamos ser guiados a partir desta palavra, deste momento em que o Senhor preparou para você, por amor à sua vida, por amor à sua história. O apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas ele pode naquele. Eu posso tudo. É interessante que uma das coisas que faz com que nós não venhamos viver todas as coisas naquilo que nos fortalece e inaugurar o reino do Espírito, é porque nós não conseguimos entender o que esse texto que nós abrimos aqui. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo assim: eu estou valorizando a capacidade que você tem de se adaptar em toda situação. Eu não estou valorizando o sofrimento da circunstância. Eu estou valorizando a capacidade de você se adaptar em toda e qualquer situação. E para você que está me ouvindo, Deus nunca fez você e eu para botar num bibelôzinho numa redoma de vidro. Nunca foi a intenção de Deus fazer isso conosco. Veja bem, nós já nascemos gerando em nós uma capacidade de adaptação, porque você respira por água e agora você tem que respirar por ar. Quando você sai da bolsa, você já tem que mudar, se adaptar. Não respira mais por água.
agora é ar. Então nunca foi o desejo de Deus fazer com que nós sejamos preservados ali intocáveis, imaturos, guiados por sentidos terrenos. Essa nunca foi a vontade de Deus, porque senão Ele não mandaria o Espírito Santo para habitar em mim e em você e para trazer governo do reino do Espírito sobre a nossa vida. Quando o Senhor enviou o Espírito Santo, Ele estava querendo dizer assim: olha, é justiça minha, porque você não fez nada pelo pecado de Adão, porém o pecado de Adão está sobre você. Então eu vou enviar Jesus, que vai morrer pelo um pecado que você não cometeu. E o que eu e você precisamos? Nós precisamos crer. E quando Jesus fez isso, Ele, conhecendo a nossa humanidade pós-pecado, Ele diz assim: eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar, para que aonde você esteja se movimentando, para onde você, ou quando você estiver comendo, vivendo, sentindo, quando você esteja vivendo esse reino físico, você saiba que Ele, o Espírito Santo, desceu da sua grandeza para habitar dentro de mim e de você. Para trazer o quê? Para inaugurar o reino do Espírito na minha vida e na tua vida. Para que a partir dali nós não sejamos mais guiadas pelos 5 sentidos, mas pelo Espírito de Deus. Então Deus, Ele nunca valorizou os mimos e as meninices na nossa vida. Ele sempre valorizou a capacidade de amadurecer, a sua criatividade. Veja bem, esse foi um ano em que nós nos reinventamos de todas as maneiras. Inclusive, valorizamos hoje um culto online, para que você que está aí na sua casa esteja assistindo. Isso foi reinvenção da pandemia. Por não poder estar presencial, estamos online, mas o Espírito Santo está aí com você e vai trabalhar esse fechamento de ciclo da tua vida. Aonde depois dessa palavra, nós vamos entender que o Senhor permitiu para que nós venhamos nos adaptar, amadurecer, ser criativo, exercer inteligência emocional, capacidade de lidar com o que sente, porque sentimos muitas coisas nesse ano, vivemos muitas coisas diferentes, muitas novidades, e teve que gerar em nós uma capacidade de mudar o que sentimos ou de dominar o que sentimos. Fomos conduzidos para viver novas coisas, mas eu quero que você saiba, são novas situações, mas é o mesmo Deus. É o mesmo eu, o grande eu sou. Vivemos situações diferentes, mas é o mesmo Deus. Tivemos que nos adaptar em situações diferentes, mas é o mesmo Deus. Avançamos para territórios diferentes, mas é o mesmo Deus. Dificuldades diferentes, mas é o mesmo Deus. Ele não muda. Ele não mudou. E aí então, para que eu e você venhamos viver todas as coisas daquele que nos fortalece, nós temos que aprender que existe um reino, o reino do Espírito. Como nós acessamos esse reino do Espírito? Através daquilo que sentimos, os 5 sentidos não. Esse aí acessa o reino terreno. O reino do Espírito nós acessamos pela fé. O reino do Espírito é uma nova linguagem, é um novo nível. E aí a gente começa a entender por que nós fomos espremidos neste ano. E não tem maldade nenhuma nisso. O Senhor permitiu para que nós venhamos viver toda a plenitude daquele que desceu e habita em mim e em você, que está tão perto que decidiu estar dentro. O Espírito Santo de Deus. Por que nós estamos raciocinando sobre tudo isso? Sabe por quê? Porque nós temos uma capacidade de sempre dar todas as dificuldades daquilo que nós vivemos para Satanás. Veja bem. O povo no deserto, a libertar do Egito é de Deus.
Mas o processo do deserto a gente deu para Satanás. Chegar em Canaã é de Deus, mas passar pelo deserto é de Satanás. Não. O processo também é de Deus. Adaptar-se em qualquer situação também é de Deus. Comer um maná, algo que nunca tinha visto. Quantos de nós eu digo isso pela minha casa, pela nossa vida. Nós experimentamos o maná neste ano de pandemia. O maná, o que seria o maná? O maná é uma comida que nós nunca tínhamos comido antes. Nós presenciamos e vivemos providências de Deus. Eu sei que pessoas que estão aqui nos assistindo, estão aqui, vivenciaram providências de Deus que até então nunca tinham vivido. Este foi o maná que nos alcançou. Então por que damos o deserto da nossa vida, aonde nós temos que aprender a nos adaptar nesse deserto para o diabo? Não, é de Deus. Tudo é de Deus. Todo o processo é de Deus. Amadurecer é em Deus. Porque no deserto seria gerada uma nova linguagem. Eu quero que você que está aqui nos ouvindo, quantas vezes você ouve assim: vai lá, pede perdão. Aí você fala: eu não vou pedir perdão. Olha o que essa pessoa fez. Me fez passar por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é louca ou você está falando com quem? Com o Espírito Santo. Você não é louca. Respondemos ao Espírito Santo e não sabemos que estamos falando com Ele e que Ele veio para reinar nas nossas vidas, para inaugurar uma rota mental onde nós acessamos o reino do Espírito a todo momento, onde nós acessamos esse relacionamento, aonde você não está sozinha, aonde Ele desceu, que onde você esteja, Ele também venha estar em todo tempo, em todo momento. Ele veio para inaugurar uma nova linguagem. Ele veio para nos relacionar de uma nova maneira. E uma das coisas que nós temos que entender é que o Espírito Santo fala de várias maneiras. Inclusive nós respondemos a Ele muitas vezes, não sabemos que estamos falando com Ele. Quantas vezes o Senhor fala para você: tira um pouco do que você tem e leva lá para essa pessoa. Você diz assim: mas eu não vou levar não. Essa pessoa não trabalha, eu me esforço, eu luto isso e aquilo. Ele não está perguntando o teu esforço. Ele está falando para você repartir do que tem. Você responde a Ele, não sabe que está falando com o Espírito Santo. O deserto na vida, esse ano de pandemia, ele veio para inaugurar novas maneiras de nos relacionar com Deus. Veja bem, o povo no deserto, eles tiveram a oportunidade de se relacionar por uma nuvem, por uma coluna de fogo. Porque os sinais de Deus eram sinais diferentes a partir dali. Eu quero que você saiba que o deserto é um lugar de transição, é um lugar de adaptação. Olha só que interessante, para que nós não venhamos monopolizar a linguagem de Deus, ou para que nós não venhamos criar em nós uma síndrome de Gabriela: eu nasci assim, foi sempre assim, no começo era assim, eu fazia assim, o lugar era meu desde o começo, eu sempre estive ali. Quando o Senhor falou para Abraão: Abraão, pega o seu único filho e vai e sacrifica ele. Ele recebeu um comando de Deus. Como ele estava sensível à voz de Deus, ele recebeu outro comando de Deus. Eu sei que no teu coração você já sacrificou o seu filho, não precisa mais sacrificar. Pega na mão do menino e volta para sua casa. Agora, se ele não fosse capaz
de ouvir Deus ou de ouvir até aquilo que Deus mudou. O que tinha acontecido com ele? Ele tinha matado o filho. Tem muitas Gabrielas morrendo. Porque eu nasci assim, Deus falou assim comigo, lá no passado foi desse jeito, foi assim. Tá, mas Deus pode mudar o que Ele falou. Ele não muda o que Ele é. Mas o que Ele falou, Ele pode mudar. Ele pode dar outro direcionamento. Ele pode dar outra instrução. Ele pode mudar você de nível. Ele pode mudar a linguagem. E Josué entendeu isso. Josué entendeu isso. Eu queria compartilhar com você. Porque em Josué capítulo 5, versículo 12, diz assim: no dia imediato depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. Não tiveram mais os filhos de Israel. Mas aquele ano comeram das novidades da terra. Deus se relacionava e falava com o povo através de Moisés, através da nuvem, através da coluna de fogo, manifestava a providência de Deus através do maná e da água saindo da rocha. Mas agora vem Josué. Agora muda a linguagem. Me responde uma coisa: você é capaz de identificar a voz do seu Deus? Você é capaz de ouvir a instrução do Espírito Santo? Você é capaz de se adaptar? Porque nunca foi a vontade de Deus te mimar, mas te fazer crescer num deserto como este ano de deserto que nós passamos. E tem muita gente que está sentada na beira da estrada da vida, chorando e gemendo, e o Senhor está falando: nunca foi para você chorar, foi sempre para você crescer. Sempre foi para que você gerasse uma capacidade de me ouvir de uma outra maneira, de se reinventar, de amadurecer e de avançar. E você quer ficar como uma menina inconstante, sentada, chorando, levada de um lado para o outro. Chora num canto, lá vai para o outro, chora para o outro. Arruma um ombro aqui, chora nesse ombro, vai do outro lado, pega outro ombro, chora no outro ombro. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para nós. Ele fala de várias linguagens. Se você sair daqui, deste momento em que Deus preparou para você, sabendo que Deus fala com você, e tem que ser gerado em você a capacidade de aprender a ouvir Deus. Josué viu Deus falando com Moisés através da nuvem da coluna. Aí agora ele chega para ele e ele diz algo lindo. Se você quiser acompanhar aí comigo na tua Bíblia, Josué, ele diz assim: Josué, levanta, meu filho, vamos, arriba. Ser forte. Ser corajoso. Vamos, tem uma terra para a gente herdar, meu filho. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas ele não falou da mesma maneira que ele falou com Moisés. O povo não foi mais alimentado por maná, porque onde nós lemos ali Josué capítulo 5, versículo 12, diz assim que aquele dia foi o último dia que aquele povo comeu maná. E a partir dali, eles comeriam do fruto da terra. Que terra, pastora? Que terra? A terra que mana leite e mel. O deserto está passando, quero dizer para você, a pandemia está passando. Esse tempo difícil está passando, está ficando para trás. Deus trouxe o maná, Deus fez com que nós sobrevivêssemos, sim. Mas a palavra profética é avanço. Josué, é para frente é que se anda. Josué, levanta, meu filho, para de chorar no ombro de um e de outro, meu filho, vamos, levanta.
tivesse gerado a capacidade de ouvir Deus, porque a partir dali Deus não falaria mais através da coluna de fogo. Agora, se ele fosse Gabriela, não, mas Deus falava assim. Ah, mas ele sempre foi assim. Mas o meu lugar é aquele. Mas eu sempre fiz desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. E eu louvo a Deus por essas mulheres de Londrina, porque conseguiram se adaptar, se reinventar e prosseguir com o propósito que Deus colocou no coração de vocês. Veja bem, aquela pessoa que evangelizava lá no passado com folheto, na praça, ela consegue evangelizar alguém hoje? Primeiro que o povo nem nas praças pode estar mais. Se você não der importância, olha só o que a Bíblia diz. Aquele que ouvir a voz do Espírito Santo, aquele que der ouvido, ouça e faça. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, dê ouvido, dê oportunidade de entender. Você que está na sua casa, talvez você está lá no meio da tua correria, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, trabalhando, e de repente vem algo que você não pensou, algo que você não planejou, e você fala, é coisa da minha cabeça. O que tem dentro da tua cabeça? Quem que habita dentro de você? É o Espírito Santo. Então não é coisa da tua cabeça, é coisa do Espírito Santo. 2 janelas foram abertas neste ano. Relacionamento com a família e relacionamento com Deus. Deus queria que nós dessemos atenção à maneira que Ele fala, à maneira que Ele age, como Ele se move. Você precisa entender que Ele se move por nuvem, se move por coluna de fogo, mas Ele também se move através do Espírito Santo que fala comigo e com você. Eu queria que você que estivesse aí nos ouvindo, eu queria que você ficasse de pé. Todas nós vamos ficar de pé. A promessa, Tânia, ela é muito linda. A palavra do grande eu sou, e eu sou o que sou, e o eu sou te basta, e eu sou estarei contigo. Ela é muito profunda, ela é muito intensa. Só que para eu e você receber esse nível da promessa, tem que ser gerado em mim, você, uma capacidade de nos relacionar no reino do Espírito. Tem que ser gerado em mim e você uma capacidade de deixar a linguagem das circunstâncias. Porque se eu e você não aprendermos a deixarmos as circunstâncias para trás, sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que Deus precisar te parar, Ele tem que mandar um caminhão em cima de você. Todas as vezes que Deus quer te dizer não, Ele tem que pôr um muro na tua frente. Nunca foi a vontade de Deus sentar numa nuvem e ver o povo dele sofrendo. Não foi para isso que Ele mandou o Espírito Santo. Não foi para isso que Ele foi enviado. Foi para nos relacionar. E nós estamos vivendo a transição. Nós estamos vivendo o final deste ano e o ano profético do avanço. Mas para isso acontecer, o teu coração tem que estar recheado de fé. O seu relacionamento com Deus tem que estar em outro nível. Os teus olhos não pode ficar olhando as circunstâncias da terra. Mas ela tem que ser capaz de ver Deus no teu futuro. Ela tem que ser capaz de ver Deus com toda a providência na terra, sim, mas governando a nossa vida no reino do Espírito.
Josué capítulo 5, versículo 7. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para todas vocês que estão nos assistindo. E isso é profético para cada mulher que está aqui neste chá. Deus preparou algo para você. Existe uma palavra sendo liberada e você precisa entender essa palavra, porque senão, quando vir o ano, você vai fazer igual Pedro. Senhor, é o Senhor, me faça ir contigo. Vem, Pedro. Mas ele olhou para o mar. Ele olhou para as circunstâncias. Ele esqueceu a palavra. O que firmava ele não era as circunstâncias, não era o mar, era a palavra. Que palavra, pastor? A palavra que veio de Jesus e disse: vem, Pedro, vem, vem, Pedro. Enquanto ele estava com a palavra no coração dele, ele andou sobre as circunstâncias. Quando ele esqueceu da palavra, ele começou a ser engolido pelas circunstâncias. E a palavra que nós temos para você está em Josué capítulo 5, versículo 7. Em tudo que você empreender, em tudo que você acreditar e investir, em todas as coisas, eu estarei contigo. Mas você precisa, o teu coração precisa estar recheado de fé. E eu quero convidar você a entender que talvez você foi guiada por circunstâncias até aqui. Era sempre um caminhão que te atropelava para você poder parar, mas agora você não precisa mais disso. Sabe por que nós não precisamos mais disso? Porque nós temos uma palavra. A nossa fé está nesta palavra. E se o Senhor disse que em tudo que você empreender as tuas mãos, que aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde o seu coração for colocado, o Senhor será contigo, que será um ano de dupla honra. Tudo aquilo que não veio na tua vida em 2020 virá em 2021. Aonde você alcançar, aonde você conseguir levar os teus empreendimentos, aonde você conseguir montar uma equipe, aonde você se capacitar para alcançar, o Senhor te dará. Você que está aí, receba, porque isso é para a sua vida também. Você que está aí, receba essa palavra no seu coração, porque você não será guiado por circunstâncias. Você será guiado por esta palavra. E você possa dizer comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Até onde eu alcançar, eu investir, eu caminhar, eu avançar, eu tenho uma palavra de Deus que Ele me daria segundo o meu esforço. Eu não serei guiada por circunstâncias. Eu serei guiada pelo reino do Espírito, o reino que o Espírito Santo inaugurou, que habita em mim, e a promessa é grande. Mas eu tenho uma grande fé, e eu tenho uma grande palavra. Eu caminho na sua palavra, Jesus.